a benção, quero pedir a benção a Juvenal, Paiaiá, a todos os caciques dessa terra chamada Pindorama, Brasil. E também quero pedir a benção à minha mãe que me protege, Mãe Doci dos Anjos. Eu sou Lília Pacheco, sou fundadora do Grãos de Luiz Griot, aqui em Lençóis. Sou também criadora e coordenadora da Ação Griot Nacional, em parceria com o Ministério da Cultura. E também criadora da Pedagogia Griot. E é sobre a Pedagogia Griot que eu vim falar aqui com vocês nessa aula sobre modelo de ação pedagógica, né? Toda pedagogia precisa de um modelo, de um óculos para ler a realidade. No nosso caso, ler a realidade da comunidade, do território, do contexto no qual a gente vai trabalhar. E quando a gente pensou no modelo, a gente imaginou e desenhou um modelo que é triangular, que é estrelar, que é hexagonal, que é mandálico e que é espiral, né? Então a gente observa no desenho que as relações feitas entre as categorias do modelo fazem toda essa capacidade, essa complexidade de interações. Mas o que é que está no centro da educação, ao nosso ver? Primeiro, antes de tudo, é a identidade, a nossa identidade, a ancestralidade, o direito à vida e ao bem viver. São essas categorias que estão no centro, esses conceitos. Mas por que essa intenção de escrever essas palavras no centro do modelo? Porque quando a gente vê a sala de aula, a gente vê um plano, uma vivência, um trabalho direcionado para conteúdos, para disciplinas. E esses conteúdos, eles são confundidos com o conhecimento. Na nossa dimensão pedagógica, o conteúdo é diferente do conhecimento. O conhecimento é o que a gente elabora, a gente constrói, a gente, em comunidade, em relação com o nosso meio, com o nosso modo de viver, com a nossa cultura, com a nossa ecologia, com nossos afetos, entre as pessoas a gente constrói. É isso que é o conhecimento de mim, conhecimento do outro, conhecimento do grupo, o conhecimento do território. O conteúdo é diferente, o conteúdo são informações, são assuntos. E óbvio que o conhecimento ele integra vários conteúdos importantes de diversas áreas do conhecimento, né? Então, a gente interagir vários conteúdos e interagir entre as diversidades de pessoas em gênero, de território, de etnia, de idades. Essas diversas interações que, facilitadas, constrói o conhecimento. Entende? Então, por isso a gente coloca no centro a identidade e a ancestralidade, porque é ela que constrói o conhecimento. E primeiro de tudo é abordar, é vincular com essa identidade e ancestralidade. E também com o direito à vida e ao bem viver. Porque não é só o direito de ser da identidade, da ancestralidade humana, mas o direito de ser da serra, do planeta, né, das ares, das águas, de todos os seres, dos animais, né, de todos os seres que estão no planeta Terra e de todos os seres do universo. Enfim, é o direito à vida. A vida é uma inteligência que gira em todo o espaço, em todos os territórios e em todos os elementos. Ela não é algo objetificado, ela é uma inteligência que circula entre todos. Então, é nesse entre todos os seres humanos, entre o ser humano e todos os outros seres não humanos, em que a gente trabalha e a gente aborda uma pedagogia. E é assim que nasce o modelo de ação pedagógica, primeiro refletindo sobre esse direito da identidade, da ancestralidade e da vida e do bem viver para todos e todos e todas. Então, agora vamos começar a entender cada parte desse desenho, desse óculos de ver a realidade, dessa possibilidade de ler, né, de entender, de interpretar uma comunidade, um território, e principalmente dentro da nossa ideia de ler a tradição oral, ler através dos olhos da tradição oral. Então, tem 3 elementos principais. O primeiro triangulinho que a gente desenha no modelo, que é a cantiga, a dança e os sentimentos identitários. Esses 3 elementos são fundamentais para a gente
ler e entender uma realidade de uma comunidade, porque o modo de vida, o modo de construir conhecimento é parte dessa linguagem, né, do canto, do linguagem da dança e do linguagem dos sentimentos identitários de uma comunidade. Então, porque para colocar a vida, a identidade e a ancestralidade no centro, antes de tudo, a gente tem que compreender que a vida ela canta, a vida dança, a vida é uma energia também. Então, no ser humano, a expressão dessas três linguagens que traz a identidade, a ancestralidade e a vida para o centro da roda, como a gente intenciona, né? Tudo no universo é música, é movimento, né? O que movimenta traz musicalidade, o que tem musicalidade vem do movimento. E tudo também é gerado por uma energia que circula, que é a energia da vida, entende? Então, assim, esses três elementos são fundamentais para a gente trazer esse ser, identidade, ancestralidade para a sala de aula, né? E é uma pergunta muito importante que a gente faz: quando foi que a gente parou de cantar? Quando foi que a gente parou de dançar? Por que essas salas sedentarizadas, sentadas durante 4, 5 horas, 6 horas, e sem a musicalidade do nosso ser, da nossa cultura? Então, esse ser neuropsicofisiológico que canta e que dança ao mesmo tempo é o grande salto existencial que a gente precisa reconectar, porque quando foi também que a gente perdeu isso, né? Pelo processo da nossa colonização, embranquecimento, pelo processo do capitalismo, né? Ou do racismo, enfim, das questões de gênero, todas essas questões civilizatórias precisam ser reinventadas, recriadas, ressignificadas para que a gente construa um outro projeto civilizatório de um ser, de uma identidade, de uma ancestralidade que canta e dança, né? No seu processo educativo para elaborar conhecimento. Esse é o nosso entendimento, que conhecimento é construído cantado, né? Em movimento, em vínculo com as outras pessoas, né? É pelo vínculo que a gente passa o fio da construção do conhecimento. Então, eu preciso me vincular aos outros, a todos os seres, para ali, nesse diálogo, nesse trânsito de comunicação, de afetos e de saberes, de fazeres, a gente elabora conhecimento. É isso. E depois a gente vem com um segundo triângulo superposto a esse, construindo uma estrela, que a gente entende que é a estrela das categorias da tradição oral, como os modos de vida de comunidades tradicionais sistematizam o conhecimento oralmente, né? Então, tem três outros elementos pedagógicos importantíssimos agora, que é a contação de histórias, as histórias de vida, as narrativas, os sonhos, né? Esse é um ponto importante, é uma categoria que passa por todos esses elementos significativos da memória, né? Que a gente conta do que a gente viveu, das nossas ancestrais e do que a gente vive como identidade e do que a gente constrói como território, né? Todas as nossas lutas, nossas glórias, enfim. Essa afirmação, né, dessa história, dessa narrativa, dessa memória, garante a nossa identidade, nossa ancestralidade no centro da roda e também nos garante essa elaboração do conhecimento fundada no nosso processo mesmo de viver, né, no processo da nossa cultura e da nossa própria identidade. Então, esse é um elemento. O segundo elemento, assim, que relaciona com esse no triângulo é os símbolos, os encantados, as divindades de cada cultura, né? Então, essas histórias, elas geram mitos, elas geram histórias simbólicas, elas geram um conhecimento sintetizado através da interpretação de um saber de forma mais imaginativa, assim, de imagens, de metáforas, né? Um entendimento da realidade muito mais muito mais identificado com a linguagem da vida, né? Então, aí a gente começa a construir, assim, começa a compreender a realidade, o ser ar, né? Por um mito, por uma história, o ser água também, né? Como forças, energias da natureza em que a gente simboliza, a gente interpreta e a gente percebe aquela força, tem comunicação com aquela força, seja dos animais, né? Seja da terra, seja do fogo, enfim,
a gente vai simbolizando essas forças que são forças da vida, né? São deidades, né? Elas têm toda esse imaginário que a vida traz para a gente, né? E que está extremamente ligada ao nosso modo de viver e com a nossa própria história de vida. Então, na outra ponta do triângulo, a gente tem aí essas deidades, esses encantados, essas forças que são da nossa cultura, que a gente interpreta mesmo a vida, que a gente se comunica, né, com as forças da vida. E tem um terceiro elemento nesse triângulo, que são os ofícios tradicionais e as manifestações tradicionais daquele povo, né? Então a gente cria brincadeiras, brinquedos e também ofícios, como por exemplo a casa de farinha, ou o brinquedo do rezado, ou o brinquedo do congado, ou da marujada, ou a produção de uma comida que é bem tradicional do nosso povo, ou a produção de remédios através das ervas, enfim, são vários ofícios e manifestações culturais que também organizam o nosso conhecimento, o nosso modo de viver, garantem o nosso modo de viver dentro de uma comunidade, dentro de um território, e que fala desse universo da tradição oral, elaborando conhecimento pelo sistema mesmo da oralidade, né? E não pelo sistema escrito, pelo sistema da vivência no dia a dia, né? Pelos rituais diários. Então tem esse terceiro elemento também que a gente trabalha em pedagogia griot. Então essa estrelinha de 6 pontas, elas nos ajudam a trazer várias categorias para ler a realidade da nossa comunidade, do nosso contexto, do nosso território e ver como esse povo, como essa organização social está elaborando conhecimento, né, através da tradição oral. Esse é nosso entendimento assim, fundamental para partir o projeto pedagógico de uma sala de aula. Nosso caminho didático é um caminho de encantamento, vivência, diálogo e produção partilhada do conhecimento, né, para produzir conhecimento. O encantamento e a vivência, ela parte muito desses elementos pedagógicos que eu falei da estrelinha de 6 pontas da tradição oral. O diálogo e a produção partilhada já vai para outras dimensões que você pode ver no hexágono do modelo de ação pedagógica. Esse hexágono, esses elementos pedagógicos que estão aí, que são 6, que somam 6, eles se relacionam com a estrelinha. Então, por exemplo, as cantigas que a gente falou da tradição oral, a gente relaciona ela com toda a MPB, no caso no Brasil, a música popular, a música clássica, toda a música que está publicada, sistematizada nos diversos estilos de produção musical, certo? E também os instrumentos também que a gente trabalha ali nas cantigas, os instrumentos tradicionais, a gente relaciona com os outros instrumentos que foram criados da indústria mesmo da música. Então, há essa relação, né, do que é tradicional e do que é contemporâneo aí já no hexágono do modelo. A dança, a mesma coisa. A dança a gente interage com a leitura da psicomotricidade, né? Como é que a gente lê todas essas danças? Qual é a força de um toré? Qual é a força, qual o significado de um coco que bate no chão e que bate no barro e constrói a casa? Né? Qual é a força motriz, assim, qual é o sentimento e qual é a leitura psicomotora desse movimento, entende? Então a gente busca trabalhar esses elementos da coordenação, do sinergismo, da fluidez, da graça que tem nesses movimentos da dança tradicional. E a gente também relaciona essa dança tradicional com todas as danças também contemporâneas e estilos que foram criados, né, na linguagem da arte da dança. Né? Outro elemento, por exemplo, nos ofícios tradicionais ali, que também é um elemento da estrelinha de 6 pontas, a gente relaciona, por exemplo, a casa de farinha, que é um ofício tradicional, com várias áreas do conhecimento. Qual é a matemática da casa de farinha? Qual é a ciência ali de plantar farinha, de colher a farinha, de beneficiar a farinha? Né? Que economia é essa? Como a gente pode fazer esses cálculos econômicos, matemáticos da produção da farinha, entende? Então, tem várias áreas do conhecimento que a gente interage ali com a tradição oral dos ofícios tradicionais de uma comunidade. As ervas de cura,
que ciência é essa, qual é a fisionomia dessas ervas, quais são os poderes assim tão sistematizados na ciência, que já criam remédios, né? Já criam pesquisas sobre essas ervas. Então, a gente vai estudando ali toda a ciência da natureza que está relacionada com essas ervas. Então, todas as ciências exatas, humanas, da natureza, a gente vai relacionando, vai estudando com esses elementos que a gente elencou da estrelinha de 6 pontas da tradição oral, formando aí o hexágono. Como vocês podem ver, são diversos outros elementos que entram agora no diálogo, né? A gente dialoga trazendo livros, trazendo vídeos, trazendo agora não só no campo da vivência, do encantamento, mas também no campo da interação com outros conhecimentos que foram sistematizados também agora no mundo da escrita, da educação formal. Então, no hexágono, a gente começa a fazer essa interação entre o universo da tradição oral com o universo da educação formal. E todo o conhecimento que é sistematizado aí, a gente coloca a serviço, né, de algum tema gerador, algum tema fundamental para um projeto civilizatório, um projeto de humanidade, né, que a gente coloca aí na espiral que está em volta do modelo. Então, toda essa interação dialógica vai criar uma produção partilhada para estar a serviço de algum tema gerador importante para o ser humano, para a vida e o bem viver. Voltando aí ao centro também do modelo, a espiral, ela também está, ela nasce desde o centro e gira todo o modelo de ação pedagógica. Então, todo o conhecimento que eu sistematizo está a serviço, por exemplo, da questão da moradia ou da questão da terra, do direito à terra, ou da questão do direito ao ar, ou da questão da mobilidade dos seres, né? Das migrações, enfim, da importância do ser humano ter o direito à educação ou à saúde, entende? Eu escolho as áreas do conhecimento que eu vou abordar, a interação de conteúdos desde ali a estrelinha, interagindo com o hexágono, para elaborar um tema maior, mais amplo, que eu faço uma produção partilhada. Então, eu posso fazer em forma de manifesto, em forma de texto coletivo, essa produção partilhada, em forma de cenas, de performances, em forma de uma pesquisa, em forma de uma produção audiovisual, de uma aula espetáculo, como a gente chama, né? Como, por exemplo, também jogos, que a gente cria jogos cooperativos, como o jogo de trilha griot. Então, a gente vai criando aí produções partilhadas que junta todas essas relações de conteúdos, essas interações que a gente fez durante o caminho didático, desde o encantamento e vivência lá na estrelinha de 6 pontas, interagindo com outros conhecimentos, outros conteúdos no hexágono, para criar uma produção partilhada no final, que está a serviço de um projeto de humanidade aí na espiral do modelo. Então, aqui a gente fecha o nosso desenho do modelo e essa compreensão que a gente pode aprofundar, né, em outras aulas. Um abraço, muito agradecida por sua atenção. Até breve.